eleitores do poder. E agora, hoje, no dia 25, a gente entrevista por 15 minutos Laura Leal, do PSTU, que é a candidata do partido, pré-candidata, né? A convenção ainda não ocorreu, pré-candidata, que disputará a vaga do Jonas Donizete no 4º andar da Prefeitura. Laura, muito boa tarde. Boa tarde. Laura, o PSTU ele tem por tradição apresentar candidatos em todos os pleitos, embora sempre fique mal pontuado nas eleições. Por que o PSTU prefere apresentar candidatos a se coligar com legendas de esquerda que trazem aí a mesma bagagem, digamos assim, que o PSTU? Eu acho que essa é uma questão bastante importante para nós do PSTU. Obviamente, nem sempre nós apresentamos candidaturas próprias, mas no último período, de fato, essa tem sido a constante, porque nós entendemos que o processo eleitoral e o período de eleições é um período bastante importante para que a gente possa apresentar aquilo que, de fato, é o nosso programa. Você perguntou a respeito das possibilidades de coligação com outros setores da esquerda. Aqui em Campinas, inclusive, acontecerão coligações e nós do PSTU não vamos fazer parte. E não vamos fazer parte, inclusive, porque entendemos que temos um programa bastante diferente do programa da coligação que se forma agora com o pessoal PT. Nós achamos que os anos de governo do PT na presidência da República, os 14 anos de governo, demonstraram um tipo de governo que não é o tipo de governo que o PSTU acredita que é o governo necessário. É um governo que, na verdade, foram governos que, na verdade, não se pautaram por governar por os trabalhadores. Pelo contrário, foram governos que a gente chama de governos de conciliação de classes, que acreditavam que era possível atender às necessidades dos trabalhadores e do grande empresariado e dos banqueiros. E nós achamos que isso não é possível. E achamos que essas coligações que estão acontecendo agora repetem esse modelo de governos de conciliação, e nós achamos que é necessário inverter a ordem dos governos. É necessário que a gente tenha governos que, de fato, se preocupem com as necessidades e com os interesses da classe trabalhadora. Esse é o programa do PSTU e é por isso que nós apresentamos as nossas candidaturas nos diversos pleitos, para poder apresentar a fundo e discutir com a população esse tipo de governo, a necessidade de ter um governo, de fato, para a classe trabalhadora. Laura, boa tarde, a Rose falando, tudo bem? Bem-vinda ao nosso programa. Você disse que vocês não compactuam com esse governo de conciliação. Por que o plano ou o programa do PSTU não traz adesão do eleitor? O que faz com que esse eleitor rejeite o PSTU, principalmente no resultado das urnas? Olha, Rose, nós, em primeiro lugar, a gente acha que o resultado das urnas, em primeiro lugar, é um resultado bastante distorcido. E que o próprio processo eleitoral é um processo eleitoral bastante distorcido. Ele privilegia, no geral, que apresentem as suas propostas e os seus programas, com raras e honrosas exceções, aqueles que já estão no poder. Então, se a gente for olhar a forma como funciona o sistema eleitoral brasileiro, ele privilegia isso, ou seja, aqueles que já têm mandato, aqueles que já têm cadeira, seja no Congresso, seja nos cargos executivos, eles têm mais chance, inclusive, de chegar e de ter acesso à própria população nas suas formas de fazer propaganda e etc. Então, isso é uma das coisas que a gente acha que dificulta, inclusive, que as pessoas tenham acesso a conhecer o nosso programa. Nos diversos processos eleitorais que a gente participou já, se a gente for ver o tempo reduzido de televisão, a própria participação das nossas candidaturas nos debates que as emissoras propiciam ao longo das campanhas eleitorais, no geral nós não somos convidados a participar, e isso dificulta bastante que o próprio eleitorado tenha acesso ao conteúdo do nosso programa. Mas entre o período de eleições, eu já deixo você terminar, mas entre o período de eleições não é um tempo em que o partido tem para poder fazer esse debate com a população, com o eleitor e demonstrar aí o programa e toda essa parte ideológica do partido?
Eu acho que sim, e é isso que a gente tenta fazer cotidianamente. Agora, também é necessário que a gente entenda uma outra coisa. Existe uma máquina ideológica poderosa, né, que, no geral, é aquilo contra o qual o nosso programa vai. Ou seja, nós temos um programa que se propõe, e apresentamos esse programa para a população, a subverter a forma como os governos existem hoje, a própria forma de poder, a própria forma de governar e os interesses para quem se governa. E a máquina ideológica que existe não só no país, mas no mundo inteiro, é uma máquina ideológica que serve para sustentar o que existe aí. Então, aqueles que querem, de fato, ir contra o que está colocado, ou seja, subverter, como eu tinha dito antes, eles vão se enfrentar com uma máquina muito poderosa, e nós sabemos que é necessário que a gente apresente o nosso programa, mas também compreendemos quais são as dificuldades que existem, inclusive da própria população compreender uma parte deles, e achamos que é necessário fazer esse trabalho de formiguinha. Por isso participamos das eleições, sabendo que é isso, é necessário que se diga aquilo que a gente pensa e, aos poucos, ir tentando fazer com que avance a compreensão das pessoas em relação ao nosso programa. E que a própria realidade é aquilo que vai se impor ao longo do tempo, da necessidade ou não da aplicação desse programa. Laura, por favor, fala um pouco sobre você. Quem é você? Aonde você trabalha? O que você faz? Onde você atua? Quem é Laura Leal? Então, eu sou petroleira, eu trabalho na refinaria de Paulínia há quase 20 anos, desde 2002, 18 anos faz agora em setembro, né? Sou militante há muitos anos do PSTU, desde a sua fundação, em 95. A gente tem um trabalho de atuação sindical, de discussão com os companheiros que são petroleiros também, mas nós achamos que a discussão ela tem que ir além. Então, também faz parte do movimento Mulheres em Luta, que é um movimento que é ligado à Central Sindical e Popular com Lutas. E essa tem sido, na verdade, a principal atividade da minha vida, que é discutir com a classe trabalhadora as suas necessidades e as formas, inclusive, da gente se organizar e de fazer avançar a luta dos trabalhadores. Laura, as propostas do PSTU, elas não são propostas que só cabem para quem é servidor público e que não tem como abarcar o restante da sociedade? Porque, aparentemente, a impressão que a gente tem, o PSTU ele batalha por bastante por privilégios do setor público, né? E são concessões, são direitos que nem de longe a iniciativa privada se aproxima. Não, eu vou dividir minha resposta em duas, porque eu acho que você toca duas coisas que são distintas. A primeira que tem a ver com aquilo que é o nosso programa, quais são as nossas propostas. Eu acho que é exatamente o contrário do que você fala. Nós não temos uma proposta para um setor da classe trabalhadora. Nós entendemos funcionários públicos como uma parte importante da classe trabalhadora, mas nós entendemos que é necessário ter um programa para o conjunto da classe trabalhadora. Por que eu digo isso? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não foram reformas que atingiram só o funcionalismo público, eles atingiram em cheio, inclusive, um setor da iniciativa privada muito grande. Então, nós achamos que, na verdade, é o contrário. Muito do nosso programa, inclusive, diz o seguinte: aqui, inclusive, para que a gente garanta para o conjunto da classe trabalhadora, sejam eles servidores públicos, sejam eles trabalhadores da iniciativa privada, é necessário que a gente, inclusive, diminua os lucros da própria iniciativa privada. Porque são os trabalhadores, por exemplo, da indústria, da grande indústria pesada que tem no país, e de todo o trabalhador que gera a riqueza do país. Então, o que nós achamos é que essa grande riqueza é gerada e ela fica na mão de poucos, muito poucos, inclusive. Agora, na pandemia, isso é bastante claro, né? Os bilionários ficaram mais bilionários, né? Enquanto a classe trabalhadora é aquela que é chamada, no geral, a fazer sacrifícios.
Então, essa é a primeira parte. Eu acho que é um engano achar que nós defendemos só o funcionalismo público. Pelo contrário, é exatamente o contrário, defendemos o conjunto da classe trabalhadora. O segundo engano é achar que o funcionalismo público é privilegiado, entende? Porque, na verdade, quando se fala que o funcionalismo público é privilegiado, se fala de duas formas. Primeiro, pegando o alto escalão do funcionalismo público, e esse, de fato, muitas vezes tem muitos privilégios. Por exemplo, nós achamos que é um absurdo o valor do salário de prefeitos, vereadores, o alto escalão do judiciário. Nós não achamos que isso está correto. Agora, então, esse exemplo é um exemplo que muitas vezes a gente... Acho que caiu. Caiu, Zezé. Eu tenho a impressão que sim. Bom, vamos ver se o Carlos reconecta. Reconectar com a Laura Leal. Já voltou, Zezé. Oi, Laura. Então, Laura, a tua conexão caiu? Travou de novo? Bom, essas são as situações da internet, né? Internet de se fazer remotamente. Oi, Carlos, e aí? Eu estou ouvindo vocês. Vamos lá, Laura. Laura, porque caiu a conexão. Deixa eu só complementar em cima do que você estava falando, do trabalho do servidor público. A gente tem muitos servidores que nós respeitamos muito, mas, de fato, hoje, por exemplo, saiu uma matéria mostrando que das 10 categorias mais bem pagas, 6 delas estão na classe dos servidores públicos. E quando você fala do salário de prefeitos, vereadores e outros ministros, eu não estou nem defendendo o salário deles, mas quando você vai olhar os salários, tem servidores públicos que ganham muito mais do que esses salários, até porque teve que se instituir um teto para que esses servidores ganhassem até o salário do prefeito e muitos conseguiram liminares na justiça. Então, você não acha que você acaba defendendo um salário quando você fala que que prefeito e vereador ganham muito? Em Campinas, por exemplo, o salário de um vereador é R$10 mil, do prefeito 23, mas nós temos servidores que ganham 45 mil, 50 mil reais. Olha, desculpa, pode ser que eu não responda a sua pergunta por inteiro? Você está me ouvindo? Eu estou, pode falar, nós estamos ouvindo. Em algum momento a conexão perdeu. Eu entendi o que você falou. Você citava a pesquisa dos 10 melhores remunerados no país, as categorias melhores remuneradas, e dos altos salários de alguns setores do funcionalismo público, né? Que não necessariamente dos políticos, etc. Beleza. Tá, então, eu acho que eu não perdi nada essencial. Não, olha pode só, responder. Era a segunda questão que eu ia responder, a segunda parte da questão que eu ia responder. Em primeiro lugar, essa comparação dos 10 servidores, né, das categorias melhor remuneradas, ela é uma comparação muitas vezes injusta, porque ela faz a comparação por baixo, né? Nós temos se você pegar os servidores dos Correios no Brasil, que inclusive nesse momento estão em greve, né, com seus direitos sendo atacados, uma categoria que seguiu trabalhando na pandemia, chega até a ser um absurdo querer retirar direitos de uma categoria tão sofrida como a dos trabalhadores dos Correios. Então, quando você faz esse tipo de comparação, muito provavelmente você vai encontrar isso aí que você achou, mas não é porque necessariamente o funcionalismo público é aquele que detém uma série de privilégios, é porque caiu de novo. Caiu, Zezé. Zezé, nós estamos com 4 minutos. Eu acho que vai ser complicado escutar aí. Voltou. Oi, Ângela. Olha, Rose, está caindo e voltando, caindo. A conexão está realmente muito ruim. Laura. Eu tenho a impressão de que... Oi, eu estou ouvindo você. Laura, pode completar. Pode completar, Laura. Então, o que eu estava dizendo era isso. Então, é uma comparação bastante injusta. Isso quer dizer que não existam, e aí você citou, funcionários que recebem salários absurdos dentro do funcionalismo público. Eu acho que a gente tem que rever isso, né? Se existem setores que recebem salários absolutamente discrepantes, nós temos que discutir isso também. Estou a favor. Agora, eu estou contra, e nós estamos contra, que a gente pegue esses exemplos e coloque como se fosse o conjunto do funcionalismo público. E comparando com o setor de trabalhadores que estão na iniciativa privada, que recebem muito pouco. Então, na verdade, o que se quer é nivelar por baixo.
com esse tipo de argumento. E nós achamos que está errado, né? Que nós precisamos melhorar de conjunto a condição da classe trabalhadora, sem retirar direitos daqueles que têm direitos e fazendo com que avance os direitos daqueles que têm sido atacados cotidianamente. Ok, Laura, a gente tem mais 1 minuto, então a gente deixa esse tempo para você mandar uma mensagem para o povo de Campinas. Então, a principal mensagem que a gente quer dizer é essa: nós achamos que é necessário mudar a lógica de governo, tanto da cidade de Campinas como, na verdade, do país inteiro. E uma das coisas que a gente tem dito da necessidade de mudar a lógica de governo tem a ver com para quem se governa. Nós achamos que tem que governar para a classe trabalhadora e, mais do que isso, com quem se governa. E aí nós achamos que uma das medidas necessárias é que a gente tenha governos que sejam baseados em conselhos populares e que a população se organize e diga quais são as suas necessidades e as suas prioridades. Então, para a gente isso é bastante importante. Tá, ok, Laura. Olha, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder e certamente nos encontraremos em outros momentos aí da disputa, que na verdade nem começou ainda, porque as candidaturas não estão oficializadas. Obrigada, viu, Laura? De nada, obrigada a vocês pelo espaço.